Tivemos essa última palestra, um debate muito interessante, falando sobre logística, transporte, o frete, né, no geral, que agora tem essa história de tabelar ou não. A gente vai conversar sobre esses outros assuntos, que vai resumir um pouquinho do trabalho do que foi falado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem, eu sei que foi um assunto bastante polêmico, né, que a gente abordou. Mas queria que você começasse falando sobre logística, né? O que foi passado, qual que foi o objetivo em falar para o público que esteve presente no CIST? Eu acho que a grande mensagem que ficou desse último painel foi um pouquinho de o que a gente deve fazer para gerenciar melhor o nosso risco, né, passando por essa vertente da parte de seguros no ambiente de transporte. E aí, a gente, não dá para deixar de falar, a gente passou por toda a questão da infraestrutura, onde a gente tem aí uma necessidade de priorização dos projetos no longo prazo. A gente falou da segurança jurídica super necessária para a execução de qualquer investimento em infraestrutura que se faça. Falamos do importante papel das agências reguladoras, que tem que exercer, fazendo aí esse meio de campo entre o poder concedente, o concessionário e o usuário. E finalmente falamos da necessidade da urgência, né, em ações no dia a dia que vão nos ajudar a continuar sobrevivendo, vamos dizer assim, nesse ambiente, nesse cenário super adverso que a gente está vendo na área de transporte. Você abordou uma questão muito interessante para o empresariado como um todo, e transporte não é diferente, que é a sobrevivência, né? A gente tem, por um lado, o mercado é livre, se for pensar, o mercado privado, né? Por outro lado, tem governo com as regulamentações. E a linguagem muitas vezes não é muito próxima, né? Eu vi que foi abordada a questão do tabelamento de preços do frete, né? Como é que você pensa? Como é que você vê essa questão? Olha, a questão do tabelamento, a gente já tem falado há bastante tempo, que num país onde a gente tem claramente uma Constituição que deixa livre a relação entre partes privadas, qualquer tabelamento que você faça é inconstitucional. Então, nós temos uma leitura muito clara que quando você coloca uma exigência de um frete mínimo através de uma lei que isso vira um tabelamento, isso é inconstitucional. Isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né, a ser julgado por aquela casa, porque a gente entende que realmente você está ferindo a Carta Magna do país. Agora só perguntar uma coisa, base de preço existe? Já existiu uma base de preço? Porque, se eu não me engano, antes se tinha uma ideia de preço, quer dizer, eu não sei o que isso interfere, a gente criar uma base de preço independente do tabelamento. Você tem duas coisas, você tem custo, que ele existe, né? E você tem a oferta e demanda que vai ditar o preço do mercado. Então, o que eu acho que é importante é o seguinte, se a proposta é dar mais evidência ao que é o custo de transporte para que o transportador autônomo tenha uma referência de custo da sua operação, eu acho que é muito válido isso, né? E eu acho que é importante, porque a gente começa a trazer mais conhecimento, quando a gente começa a levar para o transportador autônomo, que muitas vezes não tem acesso, não tem um recurso, conhecimento de custo, como é que ele pode avaliar se o seu transporte está valendo a pena ou não, se faz sentido ele pegar um frete de uma rota A para B, ou se ele prefere pegar de C para D, porque faz mais sentido em função do custo de transporte. Agora, tornar esse custo uma obrigação de um frete mínimo, isso vai contra a legislação do nosso país, vai contra a nossa Constituição. Não, isso é importante porque essa análise é feita com qualquer negócio, quer dizer, você precisa saber se vale a pena você entrar ou não. Agora, se querer regular um negócio pela sua ótica, fica meio muito complicado no mercado que se autorregula, né? Digo assim. Agora, voltando à nossa palestra aqui dos temas envolventes, o que te mais chamou a atenção? Olha, eu acho que seguro é sempre um tema muito interessante, né? Porque o risco está presente no nosso negócio. Ele é uma realidade do nosso negócio. E ele é um custo, né? Sendo bem claro, a gente tem receita e a gente tem o nosso custo, a nossa despesa. Então, eu acho que a gente tratou muito de investimento, de melhorias, que são coisas que, se bem trabalhadas, se bem elaboradas, tendem a reduzir o nosso custo, seja ele com perdas, seja ele com a própria questão de seguro. Então, eu vejo, assim, o meu olhar é muito no ponto de vista da eficiência. Como é que a gente pode ser mais eficiente no nosso processo? Seja aumentando a nossa produtividade, seja reduzindo o nosso custo, né, ou desenvolvendo novas alternativas. Agradeço muitíssimo essa entrevista, parabéns pela participação. E é claro que você que está nos assistindo, acompanhe sempre essas palestras, debates, que tem assuntos muito importantes a cada mês trazidos pelo CIST.